Acabou de acontecer uma coisa gravíssima com o Lula. Tá todo mundo desesperado porque ninguém sabe o que vai dar dessa situação que tá caótica. O Lula, ele teve um traumatismo craniano, teve sangramento no cérebro e o médico dele já avisou que a situação é muito grave e que pode ficar feia. E agora tá todo mundo desesperado, inclusive a Janja, os petistas e até o Alckmin, que a gente não sabe que se algo acontecer com o Lula, quem vai assumir. Então se prepara que eu vou te contar o que tá acontecendo, que hoje tá uma loucura estrondosa dentro da política. E principalmente uma das pessoas que tá mais desesperada com isso é Guilherme Boulos. Pessoal, eu pesquisei em todas as redes sociais, pesquisei em todos os canais de notícia e vou trazer em última mão para você avaliado a verdadeira coisa que tá acontecendo em relação ao Lula, tá? Inclusive o médico que já soltou um relatório sobre a situação. Então já deixa o seu like, já compartilha para você não perder esse tipo de conteúdo e vamos entender o que tá rolando agora. Pessoal, o médico do Lula já afirmou que a situação não é boa, que a situação é grave e a gente sabe que, querendo ou não, um traumatismo craniano é uma coisa muito pesada e que tem uma porrada de efeito, muito efeito mesmo, literalmente. A pessoa pode ter o traumatismo craniano, depois que teve, pode vir uma série de coisas. Ela pode ficar paralítica, ela pode principalmente perder os seus sentidos e perder, às vezes, até mesmo a noção de certas coisas que ela fazem. Ou seja, isso para um presidente da República é péssimo. E a situação do Lula, a gente não sabe quais são os efeitos colaterais que vai ter ainda esse traumatismo craniano que ele sofreu. E assim, o que aconteceu que o Lula ficou desse jeito e que a situação ela é tão grave que pode até mesmo gerar um conflito em todos os lugares? Se a situação fosse tranquila, o Lula não teria desagendado, tirado da sua agenda a viagem que ele ia fazer para a Rússia para participar do BRICS. Ele tirou, tá lá. Ele praticamente não vai por conta da queda. E sem contar que agora a gente tem que lembrar que essa queda aconteceu no momento mais impróprio, mais louco e desnecessário possível. Final de eleições, a gente tá falando das eleições agora do segundo turno. Então, resumindo, o Lula é a cara, é a imagem da esquerda brasileira. Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos depende do Lula para ganhar essas eleições. Sem o Lula, como é que ele vai conquistar o voto dos mais pobres, como ele diz? Então, não só como até mesmo a situação que está aí no próprio Palácio, a gente não sabe o que vai acontecer com o Lula, a gente tem que lembrar ainda que a Prefeitura de São Paulo, seja o Lula ficando em sã consciência depois ou não, já está sendo comprometida por agora. Por quê? Porque a gente está na reta final, o Lula é o principal cabo eleitoral do Guilherme Boulos e Guilherme Boulos sem Lula é Guilherme Boulos sem nada. Como é que ele vai conseguir combater com Ricardo Nunes? A gente sabe que o Nunes praticamente já tem chance de ganhar disparado do Boulos. Mas o Lula poderia dar uma reversão nisso, ou pelo menos ia dar uma ajudinha para a derrota não ser tão humilhante assim para Guilherme Boulos. Mas ele agora, no finalzinho, sem estar do lado de Boulos e estando aí praticamente sem participar de nenhuma das campanhas, isso vai ser extremamente péssimo para a galera da esquerda. A esquerda se centralizou somente no Lula, então praticamente tudo que acontece é o Lula que define, o Lula é o centro, ele é a cara, o coração da esquerda. Não tem ninguém para substituir ou ninguém à força do Lula que faça uma campanha deslanchar. Então isso vai ter um problema nas campanhas eleitorais e principalmente na de São Paulo, que agora a gente tem a disputa mais acirrada e uma das prefeituras mais importantes dentro do Brasil. Prefeitura que gera bilhões, entendem? Então essa queda do Lula vai dar muita polêmica e muito problema. Não só isso, como o estado de saúde dele, que também tá dando muito o que falar, até mesmo nas redes sociais. Bem, galera, o médico soltou o laudo, como eu disse pra vocês, né? O Lula, aconteceu que ele caiu de uma cadeira quando ele tava lá no Palácio do Planalto, no caso, no Palácio da Alvorada, e aí bateu a cabeça no chão. Acabou que teve sangramento interno dentro do cérebro dele, tá? Que isso também não é nada bom. E ainda teve praticamente um traumatismo craniano por conta dessa queda, então, dessa cadeira. Porém, a situação dele não tá boa, tá? O Lula aí acabou acontecendo um acidente com ele, o PT tá desesperado porque não tem ninguém à altura do Lula para representar o PT, e nesse momento não só os petistas estão desesperados, como o partido incompleto, porque tá querendo eleger muita gente e sabe que sem o apoio do Lula eles não vão conseguir. E o Lula está indisposto para participar de qualquer evento agora. E isso vai ser um problema muito grande para a conta aí da galera petista.
um problemão mesmo. Eu me pergunto muito como é que vai estar as falas do Lula depois desse eventual acontecimento. Já não estava muito legal antes, agora então deve piorar, né? Vocês sabem que o Lula faz umas falas polêmicas, umas coisas meio contraditórias, e dessa vez ele disse que sou o candidato, no caso, considerado o melhor presidente da história do Brasil por aprender com o povo. Aprender com o povo exatamente o quê, hein? A gente pode dizer. Aprendeu com o povo, mas não reproduziu nada pro povo, né? Porque não estão vendo absolutamente nada voltar pro brasileiro. O brasileiro tá praticamente jogado à deriva, o Lula continuando viajando, inclusive não só o Lula, como a sua esposa, né? Que praticamente a primeira dama que a gente viu na história que passa mais tempo fora do país do que dentro dele. Incrível que pareça isso, mas foi uma verdade. A gente já passou 103 dias no exterior desde que o Lula tomou posse. Resumindo, é um governo que não representa o pobre de jeito nenhum mesmo. Só eles mesmos que acham que representam o pobre, né? Porque na verdade a gente sabe que não chega nem perto de representar o que o pobre quer ou o que o pobre sente. Mas acho que é coisa desses governinhos de esquerda pagar de boa samaritana e no final das contas ser bem diferente do que a gente imaginava. E uma dessas pessoas foi a Kamala Harris, né? Chegaram no comício da Kamala e um cara falou, olha, Jesus é nosso rei, no caso. E ela falou, cara, você tá no comício errado, completamente grossa, sem educação com a pessoa e sem contar a intolerância religiosa que a gente vê praticamente dessa galera esquerdista. Eles acham que vão conseguir lacrar militando a religião, né? Incrível. Intended. Oh, you guys are at the wrong rally. No, I think you meant to go to the smaller one down the street. As he intended. Resumindo, ela é extremista pra caramba. E raciocina comigo, a gente tem uma mulher que é extremista, até não ter mais onde nos Estados Unidos, vai contra a maioria das pautas que a gente pode dizer que é conservadora, que é de direita, que é de tudo que a gente fala que faz sentido na sociedade. E essa mulher tá se elegendo pra prefeitura, a gente tô com a prefeitura de São Paulo na cabeça. Essa mulher tá se elegendo praticamente pra ser presidente dos Estados Unidos. Raciocina, se a maioria das pessoas dos Estados Unidos são conservadoras, são evangélicas, vocês acham mesmo que vai dar colapso nessa história? Vai ter praticamente uma união entre Kamala Harris e a galera que é evangélica? Não vai rolar. Não vai rolar. Principalmente a mulher que faz umas falas como essa. Sem contar que ela vem sendo humilhada até não ter mais onde nos últimos dias, né? O Trump mesmo humilhou ela. Ela foi fazer uma mentirinha lá, falar, porque eu já trabalhei no McDonald's. Pra fingir, sabe? Que a esquerda adora fingir que é uma pessoa humilde, que já viveu como o povo, só que a gente sabe que não é bem assim. Ela foi inventar essa mentira. O McDonald's soltou uma nota, humilhou a mulher, falando que aquilo era uma mentira, e pra piorar, o Trump ainda foi trabalhar no McDonald's depois por um dia pra provar e jogar na cara da Kamala Harris o que estava acontecendo. Só que quando o Trump foi trabalhar, gente, ainda tem o fato de que apareceu milagrosamente, tinha que ser um brasileiro falando mal do Brasil. Aí me diga uma coisa, a mulher falou assim, por favor, Trump, não deixe os Estados Unidos virar igual ao Brasil. Adivinha o que aconteceu? Saiu na mídia internacional do mundo inteiro. E aí a reputação do Lula foi mais pra baixo do que a gente já tava vendo antes. Pois é, mas eu vou trazer mais vídeos pra vocês, tá, gente? Calma, a gente tá organizando as coisas, voltamos de São Paulo, tava uma palestra em São Paulo, voltei, cheguei hoje, ainda estamos assim, praticamente organizando de novo as coisas aqui. E a gente vai trazer os vídeos pra vocês daqui a pouco, mais tarde, tem mais conteúdo, tem mais coisa, e eu tô guardando vocês aqui, tá? Beleza? Um beijo e até daqui a pouco.